Olá, pessoal, tudo bom? A gente está aqui com mais um episódio do nosso podcast Os Líderes de Sucesso. Podcast realizado, uma realização da Fórmula Digital, diretamente dos estúdios da Fórmula Digital, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, né? Vai ao ar em todas as plataformas digitais, vai ao ar na Rede Sul TV também. E hoje a gente tem um entrevistado de peso aqui para a gente conversar bastante sobre política, um pouco de organizações políticas, organizações do Estado. Eu vou introduzir aqui o nosso convidado, ele é o Celso Maliani de Souza. Ele é um ícone da Fazenda Estadual, posso dizer assim. Atualmente ele é diretor de Políticas e Ações Sindicais do Sindifisco RS e também diretor da FENAFisco. Celso, bom dia, tudo bom? Então, bom dia, como é que tu vai? Tudo certo, um prazer te receber aqui. O Sindifisco é um grande parceiro da Fórmula Digital, a gente acompanha o trabalho de vocês de perto, cobre várias ações de vocês, é muito bacana te ter aqui para a gente conversar um pouco. Eu queria começar nossa conversa, queria que tu explicasse um pouquinho das tuas atribuições atuais, complementassem a minha apresentação, que foi superficial, digamos assim, apenas em títulos, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as tuas atribuições e depois de falar, eu queria entender, queria que tu contasse casos relevantes da tua história e da tua trajetória profissional, assim, que pesaram nas tuas tomadas de decisões para trilhar esse caminho. Eu sei que tu é formado em contabilidade, né? Enfim, eu quero um pouco disso, assim, como começou. A gente estava batendo um papo antes do programa vir para o ar e a gente já estava... É aquilo que eu quero, é aquilo que eu quero extrair de ti. Conta para nós. Então, é uma satisfação a gente conversar com a Fórmula e tentar relatar um pouco dessa história, né? A direção de políticas e ações sindicais do Sindifisco RS é um espaço voltado para que se possa avaliar dentro do contexto da sociedade, da nossa atividade, as políticas e ações sindicais mais adequadas a cada momento, né? Sem dúvida nenhuma, faço essa opção nesse momento, por pleitear esse cargo para o qual tive a honra de ser eleito pela minha categoria, porque nós estamos num momento delicado, tanto do ponto de vista de organização social e política no Brasil, especialmente do ponto de vista das organizações sindicais, que tiveram um baque relevante com os diversos processos adotados em relação a essas entidades a partir de 2016. Dizer que a reforma trabalhista e a extinção da fonte de receita das entidades sindicais agride e ataca diretamente os trabalhadores, especialmente das grandes categorias menor remuneradas de trabalhadores, em especial da iniciativa privada, tendo-se em vista que a entidade sem recursos não tem como lutar pela categoria. Claro, Né? perde a força, né? A nossa categoria é uma categoria diferenciada, ligada à entidade sindical, que leva a sua contribuição financeira espontânea para a entidade, né, de forma que a entidade possa se organizar e representar os interesses da categoria e da sociedade com recursos razoáveis, adequados para essa finalidade. A diferença toda no cenário nacional, desde a reforma trabalhista, é que os sindicatos perderam a condição, quase que totalmente a condição de sobrevivência, e as ações governamentais foram objetivas nesse sentido, quebrar os sindicatos, né? Como se os sindicatos fossem um mal para a sociedade. Acho que foi uma avaliação equivocada dos governos. Acho que hoje tudo isso está sendo visto e é preciso que se tomem ações para reverter o que foi feito e fortalecer os sindicatos, que têm uma posição importante na vida dos trabalhadores, um espaço constitucional importante para cumprir junto à sociedade. É o órgão representativo que eles têm, né, para lutarem pelos objetivos comuns da categoria. Por isso, agora, depois de ter tido a honra de ser presidente do nosso sindicato por 2 mandatos seguidos, depois de ter tido a honra de ser vice-presidente da nossa entidade, passei para a área de políticas e ações sindicais, porque acho que essa experiência que me foi conferida pela minha categoria me dá condições de contribuir
mais nessa área, e sendo que o presidente Feltrin e o vice-presidente Christian vão efetivamente, o Feltrin em reeleição e o Christian entrando na vice-presidência, formando experiência e formando quadros futuros para contribuir com a entidade. É isso que eu vejo. Eu acho que o sindicalismo no país é extremamente importante e hoje não há dúvida que o sindicalismo é atacado por outras correntes dentro do próprio serviço público. A vivência nos trouxe isso. Eu tenho exercido o cargo de dirigente da nossa Federação Nacional dos Fiscos Estaduais, que muito bem congrega e representa em Brasília, no território nacional, os sindicatos dos fiscos estaduais. Todos os sindicatos do Brasil são filiados à FENAFISCO, todos os sindicatos do fisco, e nós temos feito um esforço no sentido de representar a vontade, né, da categoria do fisco estadual e distrital em todo o território nacional. Perfeito. Só para entender esse organograma, então, o Sindifisco ele representa a categoria, né, dos auditores fiscais, e a FENAFISCO ela representa o Sindifisco e os fiscos do Brasil inteiro para pleitear ações sindicais e, enfim, e negociações sindicais diretamente com Brasília. É isso? Eu diria que a função da FENAFISCO é representar a categoria no país inteiro, através da filiação dos sindicatos à própria FENAFISCO, que em Brasília atua, evidentemente, pela categoria dos fiscos estaduais e distritais e fortemente também pelos efeitos junto à sociedade do que acontece na área do fisco estadual e distrital. A FENAFISCO demonstra que o fisco está junto à sociedade. Está unido. O fisco está junto à sociedade, está a serviço da sociedade e tem clareza da sua missão na prestação do serviço público, que é a atenção à sociedade submetida à lei. O fisco é uma carreira de Estado, né, que reconhece bem essa posição, e a FENAFISCO executa em Brasília a condição de representação desta carreira de Estado que está a serviço da sociedade. E, portanto, no papel da FENAFISCO e do próprio sindicato, há que se defender os interesses da sociedade em primeiro lugar. Perfeito. E depois os interesses do fisco. Essa é a nossa missão. Entendida e compreendida pela sociedade, essa missão, cada vez mais o fisco terá condições de fazer melhores entregas para a sociedade gaúcha e para a sociedade brasileira, é isso que nós buscamos. Perfeito, ótimo, Celso. Então vamos entrar agora naquela minha segunda pergunta, né? Enfim, para ilustrar o nosso programa, Os Líderes de Sucesso, aí é um programa onde a gente gosta de ver histórias, né? Histórias inspiradoras, e eu tenho certeza que tu tem bastante coisa para contar para a gente. Eu queria entender como é que tu foi parar, assim, né, nessa área, digamos assim, essa área fiscal, essa área de auditoria fiscal. Conta para nós um pouquinho como é que foi essas escolhas, as tomadas de decisões que te levaram aí a trilhar esse caminho profissional. Que bom, então, dizer que, desmistificando um pouquinho essa posição de líderes de sucesso, na realidade, essas posições de representação que são ocupadas pelas lideranças sindicais, elas caracterizam a condição dessas lideranças estarem a serviço da sociedade e de suas categorias. Então, nós somos líderes servidores. Perfeito. Nós estamos posicionados para servir a sociedade e para servir a nossa categoria. Reconhecemos bem essa posição e estamos permanentemente lutando para exercer esse munus a contento, à altura do que a sociedade, que a nossa categoria espera de nós. Como vou te dizer, participar do fisco é uma honra, né? Mas é um dever enorme junto à sociedade, junto à categoria. Dizer que é toda uma trajetória até se chegar aqui. Eu sou um jovem antigo. Eu digo que eu sou um jovem antigo porque eu tenho recém 65 anos, continuo na ativa, trabalhando. Hoje atuo já há algum tempo na representação sindical e federativa. O que vou te dizer? Iniciei as minhas atividades profissionais aos 10 anos de idade, por questões de estrutura familiar. Iniciei a minha contribuição formal para a Previdência aos 12 anos de idade, portanto, lá se vão 53 anos de contribuição.
e ingressei no serviço público nos anos 90, né? E a partir dali começamos então a desenvolver atividades, vendo um serviço público vigoroso na área da Secretaria de Fazenda, da Receita Estadual, né? Um serviço público vigoroso que cada vez mais procurava se aperfeiçoar do ponto de vista das entregas, do ponto de vista tecnológico, para Essa poder transição, né, multiplicar para essas utilizar a entregas. tecnologia, as ferramentas disponíveis para otimizar esses processos. Exatamente, a busca de ferramentas e de desenvolvimento de novas ferramentas é o que se observa aqui na Receita Estadual, vê-se claramente. E isto foi tomando forma, mas foi se detectando também que era preciso que o aparato normativo de regulação da categoria de trabalho necessitava de um aperfeiçoamento. Então, logo ingressamos na carreira, começamos a participar da atividade sindical, através da participação nos conselhos de representantes do sindicato, e fomos evoluindo nesse processo, e lá por meados dos anos 2000, entre 2000 e 2010, começamos a participar da atividade sindical, né, na busca de poder contribuir com esse processo de evolução do contexto normativo que regulava as relações da categoria e a atividade. E conseguimos, através do sindicato, né, evoluir nesse trabalho, contribuir, fazer entregas como muitos outros colegas. A nossa categoria não é por ser membro dela, mas ela tem muitos talentos que fazem parte da categoria. Eu me sinto muito modesto nesse processo devido à qualidade dos colegas que eu tenho, né? E esses colegas vieram trazendo essas contribuições para se aperfeiçoar esse contexto normativo, e a gente conseguiu avançar, conseguiu aperfeiçoar, e estamos aqui no cenário nacional participando politicamente e aperfeiçoando, contribuindo para aperfeiçoar tanto quanto possível esse contexto normativo, mas se ter claro que nesse momento da nação nós estamos tentando segurar um pouquinho de água com a mão. O que quer dizer isso? É segurar tanto quanto possível as proposições extremamente danosas que vêm na legislação que regula o serviço público, na legislação que regula a prestação de serviço público do próprio fisco, né? Então, nós passamos a participar desse processo, dessa luta diária, viva e vigorosa, e passamos a ver que esse contexto normativo ele é trabalhado aqui no estado do Rio Grande do Sul e muito em Brasília, né? Tudo acontece todos os dias. Tem gente que vai para a Casa Legislativa e que circunda a Casa Legislativa com o objetivo permanente de mexer nesses contextos legislativos. E nem sempre com os objetivos que eu considere mais republicanos. Talvez não sejam republicanos, né? Então, eu estou sendo bastante sutil ao colocar isso, porque claro, essa entrevista não quer posicionar um movimento de protesto. Quem me ouve sabe quando eu digo que esses movimentos em torno das alterações legislativas não têm sido tão republicanos assim. Muitas vezes, então, a nossa função nesse processo é evitar que desande esse contexto. E a gente trabalha para evitar tanto quanto possível, buscando esclarecer os políticos envolvidos, buscando a contribuição dos políticos envolvidos e melhorar o processo tanto quanto possível ou evitar que ele piore, né, tanto quanto possível. É uma luta esse trabalho desse contexto. Nós temos muitos colegas que estão permanentemente nessa luta e é preciso estar. Eu vejo que nos dias de hoje não tem como nós não termos um grupo importante de colegas levando o conhecimento dos colegas da base, porque a gente serve dos conhecimentos do colega da base para encaminhar esse debate, claro, que é o colega que está no dia a dia, na luta, né? Levando os conhecimentos do colega da base, levando a contribuição para os parlamentares, né? Para evitar que coisas que venham com roupagem de cordeiro não se plantem nos textos legislativos como lobos. É isso. Aproveitando que a gente entrou então no cerne dessa questão, hoje, esse é o principal desafio da categoria, esse diálogo,
vou dizer luta, mas no sentido, né, filosófico da palavra, essa luta diária em Brasília com relação a esse empurra-empurra de textos legislativos em razão da categoria ou contra, enfim, e para o poder público em geral. É a principal pedra no sapato, tu me dirias ou não? Eu te diria que há uma fileira de desafios enormes para a Sim, categoria. Mas eu te diria que esse é o principal desafio da sociedade eu brasileira percebi. e da Perfeito. sociedade gaúcha. Mas para a categoria é um desafio importante, Sim. né? É bastante importante, tanto em Brasília quanto no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Você não pode perder a vigilância do processo legislativo. Se perder só um pouquinho, eu vou usar um termo, se der um Se cochilo, der- as coisas acontecem. Sim. Então, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Brasília, essa participação e esse acompanhamento legislativo permanente, em conjunto com os colegas da base, os colegas que estão no fronte, trabalhando, vivendo o dia a dia, são fundamentais para manter a rigidez do contexto e aprimorá-lo tanto quanto possível e, se possível, ou evitar que ele seja, evitar tanto quanto Que haja um possível que ele retrocesso. seja, represente um retrocesso. Perfeito. O diálogo com os governos, especialmente no Rio Grande do Sul, com o governo estadual, através da liderança sindical, e os diálogos com o governo em Brasília são fundamentais para que se tente manter a rigidez da oferta do serviço da categoria. Recentemente, no que se chamou o PEC emergencial em Brasília, que era a PEC 186, que foi aprovada, tudo em nome da pandemia para que se pudesse dar o Auxílio Brasil, foi proposta pelo governo uma alteração na legislação constitucional com relação à manutenção de fundos de financiamento da atividade da administração tributária, que extinguia a condição da administração tributária no cenário nacional receber recursos e manter esses fundos, né, que são a base para a sua sustentação tecnológica e para a sua sustentação de atuação, formação profissional de seus grupos, enfim. E foi um movimento muito forte no cenário nacional para evitar que o governo, com que finalidade o governo ainda não explicou, para evitar que o governo derrubasse aquela condição de manutenção e acesso àqueles fundos previstos no inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal. Num contexto de 308 votos, nós conseguimos impedir que acontecesse por 6 votos. Foi uma mobilização nacional da categoria junto ao Congresso, esclarecendo os parlamentares sobre a questão e, pasmam, obtivemos apoio suficiente para evitar que ela prosperasse. Olha só. Então, esse é um exemplo real e recente Sim. de grande importância para a administração tributária, que nós conseguimos evitar um prejuízo para a sociedade. Porque quando a administração tributária estiver desabilitada, sem recursos, sem condições de exercer o seu munus junto à sociedade, quem perde é a sociedade. É o próprio povo. Né? É a sociedade, perde, não tem recursos para prover as demandas básicas, as necessidades básicas. Então, eu vejo hoje de grande importância a atuação da representação sindical, especialmente a representação federativa nacional, neste sentido. Né, de tentar trabalhar para manter a rigidez do universo normativo que dá suporte para que a administração tributária possa exercer a sua atividade. Perfeito, legal trazer casos reais, né, que nem esse que tu trouxe, para a gente entender, para ilustrar bem o que é essa luta, esse trabalho diário de diálogo, de busca de apoio, enfim, de lutar pelos direitos. E eu vou entrar, então, para a gente encerrar, eu vou entrar num item que, né, tu falaste quando falaste da PEC. Eu gostaria de mencionar uma coisa. Claro, por favor, fica à vontade. São as reformas previdenciárias, que tem vindo uma em cima da outra, qualquer governo que entra quer reformar a Previdência. Sim. E nós tivemos uma última agora, que resultou na emenda 103, né? E que essa emenda 103 reformou o conceito, na minha avaliação, de aposentadoria que se tinha para a iniciativa privada e para o serviço público. Então, essa reformulação cada vez mais faz esculhambar com os direitos que os servidores pagam para resgatar durante a vida. Hoje, né, eu posso dizer que dos anos 2000 para cá, os servidores pagam pela sua previdência. E resultou essa reforma, em suma, né, que o trabalhador trabalha muito mais
paga muito mais, foi afastado da perspectiva real de se aposentar. A maior perspectiva dele é parar no benefício de assistência social, que é aquele salário mínimo que o sujeito hoje pode receber a partir dos 65 anos, depois tem uma gradação para ir a partir dos 70, e foi uma reforma que destruiu grande parte dos direitos dos servidores, quando na maturidade, ou quando jovens antigos, assim que nem eu, né? E lhes tirou a condição real de aposentadoria devido ao número de anos que é necessário que o servidor trabalhe e contribua para poder obter uma média razoável de retorno na aposentadoria. Pela natureza do desemprego e pelo preconceito no trabalho que se tem contra a maturidade no Brasil, dificilmente vão conseguir cumprir a jornada de 40 anos de contribuição. 40 anos. Então, é muito intermitente a relação de emprego para os trabalhadores no Brasil para chegar nesse patamar. Também não vou chegar a falar do serviço público, aqui eu estou falando dos trabalhadores em geral, mas tenho certeza que o terremoto que atingiu os trabalhadores da iniciativa privada atingiu os trabalhadores do serviço público. E quem esteve firme em Brasília lutando para reduzir danos foram os trabalhadores do serviço público, trabalhando para reduzir danos para todos os trabalhadores no país. E se conseguiu reduzir alguma coisa. Mas o que se percebeu é que a grande tendência do Congresso Nacional é enxugar esses direitos que têm os trabalhadores a partir de uma determinada idade, lhes excluindo a condição de sustentação como se eles fossem árvores mortas e deixá-las abandonadas na terra até que elas venham a ser derrubadas por um temporal. Isso nos deixa bastante preocupado. Nós vamos precisar rever esse processo com relação ao trato previdenciário dos trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público, e alguma coisa que vai afetar os trabalhadores jovens, que nem você hoje, que nem outros, daqui a 35 anos. 35 anos é uma vida, não sei nem se eu vou estar vivo até lá. Eu lhe digo que a tendência é você estar vivo. Sim. E a tendência é você estar administrando os mesmos problemas que administra hoje. A diferença é que a maturidade pode lhe excluir um pouco a condição de competitividade no mercado de trabalho. Claro. E também lhe reduzir um pouco, às vezes, a condição de competitividade. Isso, somado, traz uma fragilidade que exige o apoio do Estado para garantir a manutenção dessas pessoas com uma relação de trabalho digna. É um processo amplo, bastante complicado, não cabe tratar dentro desse tema, e um dia, se nós resolvermos fazer um bloco sobre isso, é importante conversar. Com certeza. A atuação sindical, nesse ponto, ela acaba sendo fundamental para todos os trabalhadores. O que quero dizer é que nós temos que lutar muito para valorizar os trabalhadores jovens, aqueles que entram na jornada hoje, para que eles tenham uma recompensa qualificada de maior nível. Mas nós precisamos lutar para resgatar para esses jovens trabalhadores uma condição para que daqui a 40 anos, e eu sei que 40 anos parece ser muito tempo, né? Quando eu tinha 25 eu também pensava assim, faz pouco tempo. E uma condição para que eles tenham uma vida digna. Perfeito. Nós queremos que toda a sociedade, mas em especial os auditores fiscais, ao chegarem na maturidade, tenham uma condição de dignidade na sua inatividade. Nós vamos conseguir, não vamos parar. Não, perfeito. Eu imagino que esse teu relato ele vem para elucidar que essa luta também está entre as primeiras, ali naquela fila de demandas dos sindicatos, enfim, das entidades sindicais. Ela é de grande importância e, por vezes, para você trazer adeptos consolidados dessa luta, você tem uma dificuldade, que o jovem hoje, ele não pensa a longo prazo. Ele não quer fazer essa luta porque ele não pensa a longo prazo, ele acha que isso não, que ele talvez não chegue nessa necessidade e que isso não vai salvar ele. Mas o tempo é inexorável nessa questão. Perfeito. Celso, a gente está se encaminhando para o fim aí, né? Eu te agradeço a presença, te agradeço o papo, foi muito bom. Acho que a gente tem que sim promover um próximo mais inserido nesse assunto que tu trouxe por último, porque eu acho que pensar a longo prazo
é uma coisa que falta não só para o jovem, acho que para o brasileiro em si, que não foi ensinado a pensar a longo prazo. Tenho eu, né, pela sociedade na qual eu vivo, eu não percebo essa preocupação que deveria, né? Deveria ser iminente no início da vida, plantada no início da vida, essa preocupação a longo prazo, em diversos sentidos, né? No campo profissional, no campo de aposentadoria, no campo de saúde, enfim, falta um pouco essa mentalidade, eu acho, né? De tentar pensar a longo prazo. Então, eu vou te esperar para a gente bater um papo exclusivamente sobre esse último assunto aí que tu trouxe. Mas antes da gente encerrar, eu queria só fazer a última pergunta que eu ia fazer antes. A pandemia, ela multiplicou os desafios das entidades ou ela veio e trouxe, pelas dificuldades impostas de sociedade, de governo e de contas públicas, ou ela trouxe um pouco mais de notoriedade e de importância na visão da sociedade em si, desse órgão, enfim, dessa categoria? Então, o que eu posso te dizer é que a pandemia ampliou os desafios porque as entidades tratam sempre de mobilização Sim. e de consolidação de ações e posturas. No começo da pandemia, lembro eu que lá em 13 de março de 2020, eu vim para Porto Alegre, saí de Brasília à noite, vim para Porto Alegre dentro de uma perspectiva de permanecer o tempo que fosse necessário para a pandemia arrefecer. Depois, quando chegou em junho, eu voltei a Brasília, né? A vida tinha que seguir em frente. Sim. Apesar de estar trabalhando remoto o tempo todo, o teletrabalho foi um produto da pandemia e nós temos que reconhecer que o teletrabalho avançou muito. Com certeza. Né? E para as entidades, sem dúvida nenhuma, avançou muito. Para as entidades de alta tecnologia, como a Receita Estadual, por favor, o teletrabalho representou ganhos e vai permitir muitos saltos ainda. Mas Veio pra também ficar. as entidades sindicais e representativas puderam começar a fazer a reunião remota, né? Reunião através de teletrabalho. Isso ficou muito bom, porque às vezes uma reunião de diretoria que fisicamente havia dificuldade de reunir em Brasília ou em outro estado, Dificuldades logísticas, né? dificuldades logísticas, ela acabou sendo facilitada, porque quando a metade não podia ir, a metade que não podia ir ia pela participação remota. O que nós temos claro hoje? Que não há, do ponto de vista de reuniões, tu pode fazer 1/3 presencial e 2/3 remoto. Né? Sim. A presencial é muito importante porque ela Claro. dá a sensação política e o poder da decisão. Né? Mas a remota permite que tu coloque os assuntos gerais todos em pauta com uma decisão igualmente produtiva. O que posso te dizer é que a pandemia nos provou que é possível fazer diferente. Nós fizemos diferente. A pandemia também nos provou que para a atuação política, a ausência, o remoto, ele é muito perigoso. O Congresso Nacional passou a deliberar remotamente, passou a decidir remotamente, e nós vimos muita coisa passar batido, Passar desapercebido. eu vou resumir, né? Sim, que o parlamentar claro. está no celular votando, dentro de diversos contextos que o cercam, e ele não sente a batida do plenário. Porque quando tu está lá na Casa Legislativa, tu sente a batida política do plenário, né? E os debates que estão no entorno do próprio plenário. Perfeito. Né? E quando você está remoto, não. Então, eu passei a considerar uma coisa bastante perigosa a deliberação parlamentar remota, que está valendo até hoje. Tá? Parcialmente, para determinados casos, está valendo até hoje. Então, eu acho que, do ponto de vista político, tanto para as casas legislativas estaduais, ou para o Congresso Nacional, e até mesmo para as entidades, a deliberação remota ela acaba tendo nuances que podem ter problemas. Sim. Porque política está escrito, se faz falando, se faz no local, se faz fazendo o trabalho de convencimento no ambiente de reunião. Então, isso, a experiência me mostrou isso. Quero te dizer que a pandemia, sim, representou um grande desafio, porque nós vimos nossos parceiros morrerem do que foi chamado de um resfriado. E no começo até parecia. As pessoas morreram. A gente perdeu muitos colegas, Sim. Eu perdi parentes. Né? Nos ensinou muitas coisas, que é possível, quando o problema é apresentado como sem solução, a solução vem.
e nos mostrou que, tradicionalmente, em algumas ações, nós não estávamos errados. É daquele jeito que se faz corretamente, né? Então, tem algumas atividades políticas se faz de um jeito que permita efetivamente a troca de ideias e de influências. O que eu vou te dizer? As entidades estiveram de pé esse tempo todo, representando a sociedade, as suas categorias profissionais. Eu, particularmente, posso te dizer que não parei, continuei o meu vai e vem para tudo que é lugar, adotando todas as cautelas possíveis, sempre usando máscara, tudo. Mas posso te dizer que as entidades não decepcionaram as suas categorias tradicionais, aquelas que têm interesse coletivo, que mantêm o interesse coletivo dentro da entidade. Mas também fizeram o que delas era esperado, né? Então, não fizeram nenhum campeonato de superação. Fizeram o que delas eram esperado, o que elas devem fazer, o que é o seu munus, e o que vão continuar fazendo, buscando aprimorar cada vez mais. São processos que são apresentados, desafios que são apresentados, que a gente tem que se adaptar. Claro. A cada vez uma situação diferente. Perfeito. Celso, muito obrigado. Obrigado pelo papo, obrigado pelas respostas. Foi um prazer conversar contigo. Te espero na próxima para a gente entrar mais a fundo aí nesse último assunto, né? Que é esse pensamento a longo prazo, enfim, aposentadoria e tudo mais. É sempre um assunto que gera debates, né? Gera um pouco de polêmica, por que não dizer, mas trazer informação sempre é importante, acho que é o melhor caminho, informação e o debate. Muito obrigado. Até a próxima. Pode se despedir aí do pessoal. Então, dizer que eu agradeço a oportunidade de falar a vocês, dizer que o sindicalismo está num momento importante no país, no momento que o país demanda, os trabalhadores demandam essa representação, com respaldo político, com respaldo coletivo, com respaldo constitucional, né? E que nós precisamos, sim, lutar para aprimorar e manter cada vez mais viva essa fonte de luta pela qualidade de vida dos brasileiros, né? Porque é através de seus sindicatos que os brasileiros se expressam, né? Os empresários se expressam também através de seus sindicatos, né? Enfim, a sociedade toda, enquanto sociedade, se expressa através das casas legislativas. Então, nós precisamos fortalecer esse movimento, aproveitar essa oportunidade que vocês nos deram de falar e dizer que sim, a gente está à disposição para falar esses temas que vão qualificar a vida da sociedade brasileira. A gente está falando de desenvolvimento, né? Desenvolvimento é bem-estar, qualidade de vida, porque a sociedade existe para isso, o Estado, a organização do Estado, existe para a promoção do bem-estar social e para levar qualidade de vida para a sua sociedade, que obviamente traz o seu contexto de trabalhadores. Perfeito, é muito importante esse debate, essas informações para a gente se entender como sociedade e se organizar como tal. Obrigado, Celso, obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Os Líderes de Sucesso, aí trazendo bastante informações para vocês. Uma realização da Fórmula Digital, direto dos nossos estúdios aqui no centro de Porto Alegre. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.